Paz, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Quem crê que a glória da segunda casa é maior que a primeira? Eu creio, em nome de Jesus. Eu creio que Deus, todos os dias, tem algo novo e grande para nossas vidas e nós precisamos desfrutar disso, né? Muitas vezes as pessoas ficam muito apegadas ao passado. Meu irmão, Deus derramou glória sobre sua vida ontem, hoje tem muito mais, muito maior. Você derramou hoje, amanhã tem muito mais. E assim é nas nossas vidas, dia a dia que nós caminhamos na presença do Pai, todos os dias, e tem algo poderoso para nossas vidas, e isso que nós vamos aprender, desfrutar nessa noite, em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir comigo, lá no livro do profeta Ageu. É um livro que as pessoas pregam muito pouco, né? E a gente precisa degustar da palavra do Senhor por completo, né? Pegar os livros que existe poucas pregações, poucas mensagens, e trazer isso para a nossa igreja, que a Bíblia é completa, né? Não é um livro ou outro. São todos os livros, tem algo precioso para as nossas vidas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a glória da segunda casa, né? Então, não se prenda ontem, né? Viva o que Deus tem para você hoje, desfrute o que Deus tem para você hoje, de tudo aquilo que Deus tem preparado para você hoje. Eu tenho certeza que a colheita de hoje, ela será muito maior do que a de ontem, em nome de Jesus. Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, o Senhor dos Exércitos. Amém? Aumente esse versículo aqui e nós vamos desfrutar dessa palavra. Senhor, obrigado por essa leitura, por essa palavra. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, aleluia. A palavra do Senhor, ela sempre traz algo maravilhoso para nossas vidas. Ela sempre tem algo grande para nossas vidas. Deus sempre tem algo novo para nossas vidas. E nós precisamos aprender muito isso. Porque muitas vezes nós ficamos presos nas coisas que aconteceram ontem ou aconteceu no passado. E nós deixamos de desfrutar aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Coisas novas que Deus tem preparado para nós, o renovo de Deus sobre as nossas vidas, né? A alegria de Deus, o aprendizado da palavra de Deus, e nós ficamos presos no passado, nas coisas que ficaram lá atrás. Não, se você desfrutou ontem, desfrute hoje de muito mais que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para nós hoje é maior do que ontem, porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso, e nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós, a grandeza que Deus tem preparado para nós, e muitas vezes nós ficamos presos no passado, nós deixamos de desfrutar da palavra do Senhor. O profeta Ageu foi um homem que viveu num período pós-cativeiro, pós-babilônico, né? E ele viveu aquele período ali turbulento, um momento difícil, e Deus levantou ele como homem de Deus para edificar o segundo templo. Ali naquele momento, a palavra diz que, né, o povo começou a regressar ali, né, para Jerusalém, e coube ao profeta Ageu a reedificar, a construir um novo templo para o Senhor. O povo ali naquela época, eles começaram a se voltar para os caminhos do Senhor, a se voltar para a palavra do Senhor, e eles ali não tinham lugar para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E Deus levantou esse profeta, esse homem de Deus, para edificar o templo do Senhor. Porque automaticamente o templo que Salomão havia construído ali, ele foi destruído pelos caldeus. Os caldeus ali destruiu o templo do Senhor e não havia ali local para que eles pudessem adorar o nome
do Senhor. E ali, quando eles começaram ali a fazer a edificação desse templo, nós vemos que a palavra do Senhor dizendo que eles ficaram preocupados, porque eles viram a inferioridade do segundo templo. Porque no olhar deles não chegava nem perto do templo que Salomão edificou. Porque o templo que Salomão edificou era uma coisa muito grandiosa. Era uma coisa aos olhos humanos, né, de ficar assim, abismado, melhor dizendo, né, com a grandeza ali daquele templo, a grandeza ali daquela construção. Mas Deus ali faz uma promessa para ali Ageu, para aquele povo ali, para que pudesse edificar novamente um novo templo para adorar o Senhor. E quando eles viram ali, né, aquele templo sendo edificado, eles entristeceram ali, porque olharam para aquele templo que estava sendo edificado e pensaram, não chega nem perto do templo que Salomão edificou, a casa que Salomão edificou para o Senhor. Mas o nosso Deus é tão poderoso que ele falou, pode construir, pode fazer, porque eu sou dono do ouro, sou dono da prata. E a glória do segundo templo será muito maior do que a primeira. Meus irmãos, uma coisa nós devemos observar, que a glória de Deus, ela não está ligada à parede, ela não está ligada à beleza do templo, à construção do templo. Ela não está edificada de como o altar foi realizado, se o altar é de ouro, se o altar é de prata, ou se é um altar simples, se as paredes da igreja estão rebocadas ou não estão rebocadas. O Senhor habita no templo do nosso coração, no templo da nossa vida. E é nisso que nós devemos apegar, é nisso que nós devemos olhar como está a nossa vida, como está o nosso coração. Porque para que o Senhor derrame a sua glória sobre a nossa vida, depende muito de como nós estamos diante dele, diante da sua presença. Ageu foi um homem que exerceu o seu ministério por volta do 6º século antes de Cristo. O seu nome significa festa ou festival. Ele foi levantado por Deus num período pós-babilônico para levantar o templo que foi destruído, para levantar a casa de Deus. Coube a ele essa incumbência de levantar a casa de Deus, de construir a casa de Deus, para que o povo pudesse adorar ao Senhor, na casa do Senhor, no templo do Senhor. E eu quero trazer nessa noite para os irmãos 2 pontos importantes para nós observarmos através desse texto. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é que Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem coisas grandes e maravilhosas para a nossa vida. Mas para isso nós precisamos deixar o passado no passado e precisamos desfrutar e viver o presente que nós temos. A segunda coisa que eu quero falar com os irmãos através desse texto, que Deus deseja o crescimento do seu povo. Deus sempre deseja que você cresça na sua presença. Que você se torne cada vez mais próximo, mais cheio do Espírito Santo dele. Você nunca estará pronto nessa terra. Por isso você precisa estar sempre crescendo na presença do Senhor. Jamais, se acomode. Jamais viva inerte, parado. Sempre esteja em movimento. Sempre esteja movimentando e vivendo o que Deus tem preparado para mim e para você. Meus irmãos, Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Deus tem o melhor para você. Olhe para Jesus, viva a presença de Jesus. Olhe para Ele e comece a desfrutar da presença dEle. Começa a desfrutar da sua grandeza. Começa a viver o melhor dEle. O melhor que Ele tem para você. Que Deus tem de melhor para nós hoje? Tudo. Ontem, se Ele derramou glória e graça sobre a sua vida, livramento sobre a sua vida, se Ele te levou em caminho seguro, se Ele te protegeu, te guardou, hoje Ele vai continuar guardando, mas Ele tem mais para você. Ele tem mais para mim.
Não podemos viver pensando no passado, daquilo que eu recebi ontem, porque eu preciso receber mais hoje, algo novo do Senhor hoje. E a palavra diz que a fonte do Senhor, ela é inesgotável. As fontes do Senhor, elas jorram por toda vida, por todo o tempo. E ela não para de jorrar. É nós que deixamos de desfrutar. É nós que deixamos de viver isso. É nós que deixamos a fonte cair, em vez de nós desfrutarmos. Só não desfruta do melhor de Deus quem não é obediente à sua palavra. Porque se você for obediente aos princípios do Senhor, à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor, aos cuidados do Senhor, à correção do Senhor. Porque muitas vezes a pessoa quer só desfrutar e não quer que seja corrigido, né? Não quer levar um puxão de orelha. Mas se nós quisermos desfrutar do melhor que Deus tem para nós, é ser obediente aos seus ensinamentos, é ser obediente à sua palavra, é ser obediente todos os dias da nossa vida, deixando Deus crescer em nós e nós diminuindo. Porque quanto mais você diminui, mais Deus cresce na sua vida. Quer desfrutar de coisas grandes de Deus? Seja humilde. Deixa Deus aparecer na sua vida. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida, porque se você quiser brilhar, você vai ofuscar a luz de Deus. Você vai aparecer muito. Quem tem que aparecer é Deus, porque Ele é que é poderoso. Nós não. Nós, sem Deus, nós não somos nada. E Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Não fique pensando que Deus depende de mim, depende de você nesse sentido. Não, não depende não. Ele é poderoso, Ele é criador. Antes mesmo que nós existíssemos, antes mesmo de a nossa mãe nos gerar, Deus já sabia de todas as coisas. Deus já tinha todas as coisas planejadas. Antes mesmo desse mundo existir, Ele já era Deus. Nós somos criatura. Nós somos criados por Deus. Meus irmãos, precisamos aprender isso nas nossas vidas. Quantas vezes nós deixamos de viver algo extraordinário de Deus? Quantas vezes nós deixamos, de viver algo poderoso de Deus nas nossas vidas? Por causa, muitas vezes, da nossa vontade. Por causa de, muitas vezes, nós colocarmos o nosso querer na frente da vontade de Deus. Os nossos desejos na frente da vontade de Deus. Precisamos colocar sempre Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque quando nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, quando nós colocamos a vontade dEle soberana sobre as nossas vidas, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. E você vai poder viver o Salmo 91 na sua vida, não só de deixar ele aberto, mas realmente de desfrutar desse Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. Se nós queremos descansar seguro, tranquilo, nós precisamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, dizendo que a partir de hoje você vai viver o extraordinário de Deus. Na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque a glória da segunda casa, aquilo que Deus tem para você hoje é muito maior do que Ele te deu ontem, do que Ele realizou na sua vida ontem. A Bíblia fala, meus irmãos, o tempo todo, o que Deus faz na vida daqueles que obedecem, do que Deus faz na vida daqueles que faz a sua vontade, não a vontade da carne, não os desejos da carne. E aqui o texto diz que o povo havia se entristecido por causa, da casa que Deus havia ali dito para eles, para construírem, porém com muita inferioridade. E eles estavam preocupados.
E aí o Senhor diz assim, na sua palavra, lá no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Ou seja, quem observou a casa na primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ou seja, essa casa que está sendo construída, ela não é de comparar com a que o Salomão construiu. Não dá para colocar um lado da outra e comparar e falar na questão física da construção. Mas olha o que Deus fala, continuando. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote do Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, se Deus é, se Deus está, se Deus faz parte, se Deus está presente, vai. Porque Ele vai derramar sua glória, não adianta casa bonita. Se não tiver, né, a presença de Deus, o que vai fazer a diferença nas nossas vidas não é a casa física, não são as paredes, mas é a presença de Deus. Não adianta ter a casa bonita e não ter a presença de Deus. Ter a grandeza de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Que vai guardar a sua vida é a glória de Deus. Não adianta uma palavra bonita se não tiver a presença do Espírito Santo, se não for essa palavra não for falada através do Espírito Santo de Deus. Se não tiver poder nessa palavra, e quem pode colocar poder nessa palavra é somente o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, precisamos entender que a presença de Deus é o nosso maior presente. A melhor coisa que nós podemos ter nessa vida é a presença de Deus, é a glória de Deus. Davi, quando ele cometeu aquele pecado, que todos conhecem, a oração dele para Deus foi: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Arrependimento. Porque ele sabia, se Deus tirasse dele o espírito dele sobre a vida de Davi, tudo acabou. Não tinha mais nada. Não adiantava mais nada. Meus irmãos, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5, não precisa abrir, você fiel, diz assim: a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. O nosso Deus é maior do que todos os deuses, não existe Deus como o nosso Deus. Ele é que tem todo o poder, Ele que pode todas as coisas. E ali a palavra do Senhor foi tranquilizar o povo, dizendo que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira, muito maior do que a casa que Salomão tinha construído. O que Deus fez por nós ontem foi maravilhoso, foi inexplicável, foi grande, tremendo. Mas o que Deus vai fazer na nossa vida ainda hoje é sobrenatural. Nós não conseguimos explicar. Eu creio muito, muito nessa palavra. O que Deus vai fazer na nossa vida ainda hoje é sobrenatural. É muito grande. E o que vai fazer amanhã é maior do que hoje. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem coisas grandes a fazer na nossa vida. Nós servimos um Deus que é dono do ouro, dono da prata. Toda a riqueza que você imagina, Deus é dono. A área da saúde, Ele é o médico dos médicos. Você está procurando um médico, tem algo na sua vida que precisa de uma cura? Ele é o médico dos médicos. Precisa de sabedoria? Ele é fonte inesgotável de sabedoria. Busque sabedoria nele.
O nosso Deus é completo, meus irmãos. E é Ele que completa a nossa vida com toda a sabedoria dEle. A nossa vida sem Deus, ela é sem sentido. A nossa vida só tem sentido quando nós estamos na presença de Deus, quando vem a presença de Deus sobre as nossas vidas. Nós, sem Deus, nós não somos nada. Nós não passamos de trapo de imundícia. A palavra diz isso, né? Trapo de imundícia, não presta para nada. Em Jó, capítulo 8, versículo 7, diz: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais nós vamos crescendo. E sempre nosso último estado será sempre maior do que o primeiro. Eu não sou nem perto do que eu era quando eu comecei. E cada dia mais tenho buscado crescer na presença de Deus. E quanto mais eu vou crescendo, sempre meu último estado, ele tem que estar sempre maior do que o primeiro. Faça sempre uma alta avaliação da sua vida. Como tem sido a sua vida? Você está crescendo ou você está estagnado? Se estiver estagnado, ore, busque de Deus, peça a Deus para renovar a sua vida, para que você possa crescer, para que você possa amadurecer na presença de Deus. Meus irmãos, Deus tem o melhor para aqueles que vivem na obediência. Deus nos muda de patamar todos os dias, para a glória do seu nome. Não é para a nossa glória, Deus faz a gente crescer, não é para nós crescer junto em egoísmo, crescer junto em orgulho, crescer junto em achar que sabe muita coisa, que é entendido de muita coisa, que fala muito bonito, que entende muito bem, que é isso, que é... Não, é para você crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Sabe quando você cresce e amadurece espiritualmente? Quando você ama as pessoas, quando você se coloca no lugar das pessoas. Quando está junto com uma pessoa, você nunca olha com olhar de superioridade, mas sempre com olhar ali, estando junto do mesmo modo, sabendo que você serve o mesmo Deus, e que para Deus você e o outro é a mesma pessoa, não muda nada. Para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos viver Isaías capítulo 1, versículo 19. Se nós vivermos Isaías capítulo 1, versículo 19, nós estamos tranquilos, sossegados. Olha o que diz, ó. Se quiserdes, é se você quiser. Se você quiser. Se você não quiser, aí é com você. O Espírito Santo de Deus está aí para você desfrutar. A presença dele está aí para você desfrutar. Mas só vai desfrutar se você quiser. Quantas pessoas vêm na igreja, fica na igreja a vida toda, mas nunca desfruta? A vida está sempre uma bagunça, a vida está sempre do mesmo jeito, casamento está daquele nível que você sabe, né? A vida sentimental não está toda arruinada, não tem paz, não tem alegria, não tem nada. A palavra de Deus diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. É a palavra de Deus. Deus não mente. Ele diz: se nós quisermos e obedecer, nós comeremos o bem dessa terra. Né? Deus sempre tem o melhor para nós. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Melhor ser humilde. Melhor ser paciente de espírito. Né? Buscar sabedoria em espírito. Do que você ser orgulhoso. Do que você se achar muito superior às outras pessoas. Precisamos entender, precisamos viver essa palavra. Deus tem o melhor para nós hoje. E amanhã, assim será também. Deus tem o melhor para nós, para a nossa vida. Então, a primeira coisa que nós falamos, Deus tem o melhor para nós sempre. Nunca contente que você tem. Nunca contente no estado que você está, no estado que você está vivendo hoje. Não contente.
Deus sempre tem o melhor para nossas vidas. Segundo ponto que eu quero falar com os irmãos, que Deus deseja o crescimento do seu povo. Tem pessoas que, na medida que ele vai crescendo, né, na vida espiritual, Deus vai derramando graças na vida dele. Aí ele começa a achar que já sabe demais, ele começa a não querer ler a Bíblia mais, acha que não precisa ler a Bíblia mais, acha que precisa apenas ali no dia que vai pregar, pega um texto bíblico ali, vai lá, começa a pesquisar, vai lá e monta ali um esboço de pregação e vem e prega. Não. Se nós queremos crescer espiritualmente todos os dias, nós precisamos desfrutar da presença de Deus, da palavra de Deus, seja lendo, seja orando todos os dias. Porque só assim nós vamos crescer. E Deus fica contente quando nós crescemos na presença dele. Deus se alegra com o nosso crescimento. Deus se alegra com o nosso desenvolvimento. Olha o que diz Salmo 35, versículo 27. Precisa abrir, você fiel. O salmista aqui glorifica ao Senhor dizendo, olha, cantem e alegrem-se os que amam a justiça. Se você ama a justiça, você vai sempre alegrar, sempre cantar. E digam continuamente. Ele está dizendo aqui que é só hoje? Que é só amanhã? É continuamente. O Senhor seja engrandecido, a qual ama a prosperidade do seu povo. Quando você tem o louvor, a adoração na sua vida, o louvor, a adoração na sua boca, nos seus lábios, o Senhor vai fazendo que você cresça continuamente. E ele fica alegre quando você prospera. Né? Prosperidade, muitas vezes, quando a gente fala de prosperidade, as pessoas já levam diretamente para dinheiro. Não. Prosperidade de paz, prosperidade de alegria, prosperidade de ter uma família abençoada, ter um emprego abençoado, ter uma vida abençoada. Esse tipo de prosperidade, não há dinheiro que compre. Não há dinheiro que compre. Quantos ricos são infelizes? Quantos ricos são depressivos? A felicidade, a alegria, a paz não está ligada a dinheiro, mas está ligada a quem você tem servido. Se você tem servido a Deus, você vai ter uma vida de paz. Porque a nossa paz, a nossa alegria, ela não é vivida de acordo com as circunstâncias dessa terra, de acordo com o curso desse mundo, mas de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que na presença dele há gozo de alegria. Há delícia de alegria, o salmista diz isso, há delícias de alegria. Salmo 84, vale mais um dia na presença do Senhor, que é 1000 outros dias longe da presença do Senhor. Como que nós podemos fazer essa comparação? Não existe uma comparação como essa. Isso nos diz que a presença do Senhor, ela é sempre inesgotável quando nós somos obedientes. Deus se alegra com ver seus servos crescendo espiritualmente todos os dias, buscando a sua vontade, ficando cada dia mais dentro da sua vontade, mais próximo da sua vontade, do seu querer. O Senhor se alegra, o Senhor derrama, o Senhor rasga o céu sobre as nossas vidas, né? O véu se rasgou, meus irmãos. Nós temos livre acesso ao Pai, livre acesso à presença do Pai. Nós precisamos desfrutar. Deus tem muita coisa para nós desfrutar nessa terra. Muitas vezes, as pessoas falam em desfrutar, e a gente sabe como é a nossa vida. Nós desfrutamos da presença, da alegria do Senhor. Quando vier aflição, continue desfrutando, continue alegrando, continue louvando ao Senhor. Porque nós precisamos louvar Ele continuamente. Mas nós vamos ter aflição? Vamos. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força todos os dias. Todas as manhãs o Senhor renova a alegria dele sobre as nossas vidas. Podemos viver um dia difícil, um dia complicado, mas nós sabemos que podemos dormir tranquilo, descansar no cuidado do Senhor. Nós podemos descansar à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. Meus irmãos, precisamos analisar
para que nós não podemos ou possamos viver na inatividade, paralisados no tempo. Crescer espiritualmente é uma obrigação de todo cristão. Todos nós que somos cristãos, que estamos na presença do Pai. Crescer espiritualmente é uma obrigação. E se nós não estamos crescendo espiritualmente, nós estamos em desobediência. A palavra diz para nós não, embriagarmos com o vinho, mas nós enchemos do Espírito. É uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Transborde do Espírito, da presença do Pai. Em Jó, capítulo 17, versículo 9, diz assim: e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Quanto mais você cresce em Deus, mais forte você vai ficando para vencer os obstáculos. E quanto mais forte você vai ficando, mais fraco os obstáculos vão ficando, menor eles vão ficando. E você vai crescendo. A sua força e conexão com Deus estará sempre transbordante e cheio do Espírito Santo de Deus. Quanto mais conexão com Deus nós temos, mais nós crescemos na presença de Deus. Mais nós desfrutamos da presença de Deus. Meus irmãos, e o versículo 7 do capítulo 2 de Ageu diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós precisamos? Precisamos da glória de Deus. Meus irmãos, se Deus encher essa casa da glória dele, vidas são tocadas, transformadas, curadas. Pessoas que entrar aqui doentes sairão curadas. Pessoas que entrar aqui triste vai sair alegre, vai sair feliz. Se entrar sem paz, vai voltar para casa cheia de paz. Porque só a glória de Deus pode mudar o curso da nossa vida. Só a glória de Deus nos faz crescer espiritualmente. E o Salmo 84, versículo 7, diz assim: enquanto vão indo, a força deles vão aumentando, e eles verão o Deus dos deuses em Sião. Todos nós ansiamos ver o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, em Sião, na cidade celeste, na cidade que está sendo preparada para todos os filhos, para todos aqueles que amam a Deus, para todos aqueles que obedecem a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. A estrada que nós estamos caminhando, o caminho que nós estamos caminhando. Você começa, a noite começa o quê? Chega à tarde, começa a anoitecer, começa a escurecer. Vai escurecendo e a tendência é escurecer. A nossa vida, nós vamos caminhando num patamar. E quanto mais nós vamos crescendo na presença do Senhor, a nossa vida diante de Deus, o Espírito Santo de Deus, vai trazendo a nossa vida a luz, a claridade. É como a alva da manhã. E nós, automaticamente, vamos todos os dias trocando as nossas vestes. Você entende o que é isso? Eu vi uma pessoa fazendo, Ela coloca um copo,
com algo preto dentro do copo e deixa a água caindo dentro do copo. À medida que a água vai caindo dentro do copo, aquela sujeira preta, né, aquela água preta vai saindo e automaticamente ela vai ficando clarinha, como é o seu curso natural. Assim somos nós. Deus transformando a nossa vida todos os dias, mudando a nossa vida todos os dias, para que nós possamos chegar, né, dentro daquilo que Deus quer que nós chegamos, que é a santidade. É uma vida santa. As nossas vestes alvo como a neve, vestes brancas, né? E assim nós vamos cada dia mais nessa transformação, nessa vida de Deus. E a glória de Deus virá sobre as nossas vidas. Meus irmãos, a glória da última casa será maior do que a primeira, porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente mais, de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Todos os dias, Deus vai revelando o seu amor, a sua vontade. Quanto mais nós mergulhamos no amor de Deus, no poder de Deus, Ele vai transformando a nossa vida e vai derramando unção, poder, entendimento, sabedoria sobre as nossas vidas. E nós vamos desfrutando sempre do melhor de Deus, dia após dia da nossa vida. Ageu aqui foi boca de Deus para a construção desse templo. E o Senhor animou Ageu para que ele pudesse animar o povo ali a edificar um novo templo para o Senhor, para que o Senhor pudesse habitar naquele local, para que eles pudessem cultuar o Senhor, adorar o Senhor naquele local. Entenda, para nós finalizarmos, que a glória de Deus, ela nunca estará ligada a algo físico, mas a algo espiritual. E esse algo espiritual está dentro de você. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, sempre procura edificar o templo conforme o Senhor quer que nós edificamos, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. E assim, automaticamente, todos os dias que nós vivemos, que nós estivermos na casa do Pai, na presença do Pai, Ele sempre derramará um óleo novo sobre a sua vida, uma unção nova sobre a sua vida. Nunca contente com o que você viveu ontem, porque Deus tem o melhor para você hoje e amanhã. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus.